E aí, pessoal, hoje eu vim trazer mais um livro, uma dica de livro. É uma leitura mais leve, descontraída, né? É uma leitura de humor. E aí, quando a gente fala de leitura de humor, a gente não pode deixar de citar um dos nossos autores brasileiros mais conhecidos nesse ramo, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Alguns já devem conhecer. Ele é filho, né, de um grande escritor, Érico Veríssimo. Ele já foi jornalista, já foi cronista, escritor, né? E minha experiência com o Luiz Fernando Veríssimo foi, acho que uns 2 anos atrás, lendo um livro de crônicas dele, que é o forte dele, né? As crônicas de humor que ele faz. Eu li em algum lugar do paraíso, né? Que é um livro de crônicas bem humoradas, né? Histórias bem humoradas. E gostei muito. E tanto gostei que resolvi ter mais uma experiência, né, de leitura com a obra desse autor brasileiro. E aí fui pesquisar para ver qual seria a próxima obra que eu leria. E aí eu descobri que ele tem um personagem super emblemático, né? Que, por incrível que pareça, não apareceu no livro que eu li de crônicas. Esse personagem não aparece lá. E teve a editora Objetiva resolveu juntar todas as histórias do Ed Morte, esse personagem bem emblemático aqui, né? Posso dizer que uns dos personagens bem conhecidos aí da literatura brasileira. Para quem não sabe, o Érico Veríssimo tem as obras mais conhecidas dele, que ficaram mais conhecidas, a comédia, né? Comédias da Vida Privada e As Mentiras que os Homens Contam. Depois ele fez As Mentiras que as Mulheres Contam. São livros que fizeram bastante sucesso aí dele. Sem contar o Ed Morte, né? Que é esse personagem que acabou ficando famoso. E aí acabou tendo a ideia de juntar todas as histórias do Ed Morte aqui num livro. São histórias bem divertidas, bem humoradas, né? Histórias adaptadas para TV, né? Para quem não sabe, essas histórias também tiveram adaptações para TV. O que falar do Ed Morte? O Ed Morte, ele era um detetive assim, bem atrapalhado, né? Ele tem uma sala, um cubículo, né? Ali em Copacabana, que praticamente vive vazia a sala, quase não tem clientes. E quando aparecem os clientes, normalmente são mulheres, né? À procura de ajuda para descobrir as traições dos maridos, né? A sala do Ed Morte é repleta de baratas, né? E tem um rato, o Voltaire, que são as companhias que o Ed Morte tem ali, né? Porque o Ed Morte, nos casos que ele acaba resolvendo, na maioria das vezes ele acaba levando um calote dos clientes. Ele nunca tem dinheiro para nada, ele vive realmente na pindaíba, né? E assim, a sala dele praticamente não tem material, é bem escassa de instrumentos para trabalhar. Então, as únicas companhias que ele tem ali são as baratas mesmo e o rato Voltaire, né? Agora eu vou falar mais especificamente das histórias que o livro vai trazer, né? Eu lendo assim essas histórias, vendo o personagem Ed Morte, me fez lembrar um pouco o famoso Pantera Cor-de-Rosa, né? Aquele filme Corra que a Polícia Vem Aí. É mais ou menos essa pegada, esse personagem bem atrapalhado, o Ed Morte. O livro vai começar, logo na primeira página, com a crônica mais famosa do Ed Morte, né? Que é a Armadilha. Essa história aqui que vai envolver uma história que envolve um porão de uma casa com várias pessoas ali presas. É bem interessante, né? Eu elenquei algumas histórias aqui principais, mas tem mais outras. Mas acho que eu assim gostei, achei legal. Tem uma outra história que vai falar que vai se passar no carnaval, né? Sobre um bloco de rua, né? Que aplicava golpes ali para os turistas, né? Que ele vai pegar esse caso. Tem um outro caso que vai envolver o roubo, a venda, né? De um anjo barroco falso, uma coisa assim, bem interessante também.
Tem outro que conta a história de uma cliente, né, que vai procurar ele. Essa cliente tinha uma médium, né, que fazia contato com o marido, e aí ela desconfia que o marido, acho que trocou de médium, tipo assim, que o marido não estava mais se contactando com essa médium. É uma doideira essa história. Tem uma outra aqui que vai contar sobre uma mulher que ela se chama, apelidada pelo nome a Sereia do Inamps, que é tipo uma história que envolve uma seita ali, que essa mulher acaba criando uma seita, em que os integrantes da seita acabam se alojando, né, no interior de uma rodoviária, aguardando a chegada do Messias, que seria o tal do Jesus baiano. Também é bem interessante. Tem uma história aqui também legal, que é uma história que o Ed Morte, ele é contratado pela SNI, que é tipo um setor ali nacional de investigação do governo. Ele é contratado pelo governo para investigar todos os escândalos envolvendo o governo, né? E aí ele vai tentar começar a iniciar as investigações, mas nunca que consegue. E no final a gente acaba descobrindo que ele é enrolado por um agente público, né? O próprio governo acaba enrolando ele. Também é uma história bem interessante. E como eu disse, esse personagem é bem conhecido, ficou tão conhecido que ele recebeu uma adaptação do cinema, né? Tem um filme que é com o Paulo Betti, que interpreta o Ed Morte, e também teve uma adaptação para um seriado, uma série, que foi produzida pelo Multishow. Nesse caso, quem interpreta o Ed Morte é o Fernando Caruso. E aí, se vocês tiverem interesse, depois de buscar, aí tem alguns, aí na internet você consegue achar alguns capítulos, ou até mesmo o filme, né? Os capítulos do seriado e o filme, você acha que você consegue garimpar aí pela internet. E no final do vídeo eu vou deixar uns trechinhos de 2 cenas aí, uma do filme e uma do seriado, para vocês já verem mais ou menos como é que foi, né? Como é que entender um pouco esse personagem do Ed Morte. Então fica aí mais uma dica de um livro divertidíssimo do Ed Morte, do Luiz Carlos, do Fernando Veríssimo, com esse personagem divertidíssimo que ele criou, o Ed Morte. E se divirtam aí. Tem também, acho que acabou de lançar uma antologia bem bonita, né, do Luiz Fernando Veríssimo, que eu acredito que tenha todas as crônicas e contos dele, né, tudo ali reunidos ali nesse livro. Tá bem bonito, bem bacana. Para quem gosta do Luiz Fernando Veríssimo, acho que vale a pena. Eu acho que eu vou adquirir essa antologia, porque realmente o Luiz Fernando Veríssimo sempre me trouxe boas experiências de leitura, e acabou se tornando, para mim, um dos meus escritores prediletos da literatura brasileira, né? Eu gosto muito, me divirto muito com a leitura do Luiz Fernando Veríssimo. Então fica aí, gente, mais uma dica aí de leitura, e é isso aí. Até a próxima. O que está acontecendo com as pessoas hoje? Ed Morte ou David? Bem, não me importa. Eu quero o dinheiro do meu aluguel. Silva está se aproveitando disso para nos chantagear. E você quer matá-lo por isso? Amor, eu vou pro quarto tirar um cochilo. Você vem? Agora não, querida. O seu amigo? Eu não sei se ele tem sono. Eu não durmo em serviço. Quem falou em dormir? Bem, Ed, conto com você para me trazer o Silva. Estou certo que sua vida será bem melhor depois disso. É absolutamente impossível encontrar o Silva. Sim, ele está. Ed, é pra você. É o Silva.